Então, começando mais um VucaCast. Estamos aqui hoje com o Thiago. Thiago, que é sócio do VUCA, do Lifebox, do Carboss e também Someplace. da Someplace. Tiago, o que é cultura e qual a importância dela hoje dentro de uma organização? A cultura são os valores inegociáveis da empresa, é aquele jeitão de ser da empresa, né? E que muitos empresários, infelizmente, subjugam ela ou deixam ela de lado, né? Não achando que ela tem uma importância. Acaba que os empresários acabam se acostumando em ficar apagando incêndio atrás de incêndio ali no dia a dia da operação, né? E não dá a devida importância para a cultura que poderia trazer grandes resultados, né? Da equipe mesmo fazer sem ele precisar estar em cima, de uma manutenção de um equipamento ali no dia a dia que precisa ser feito, é a própria equipe fazer ao invés do dono ali, né? Do cabeça ter que parar o seu dia a dia para poder resolver. Então, cultura seria os valores inegociáveis, né? Que é aquilo que você não abre mão e é aquilo que vai embasar, vai sedimentar ali um crescimento para alta produtividade ali da empresa. Qual característica que você busca nos colaboradores para que eles possam crescer? Cara, nosso grupo hoje está com 600 colaboradores. A característica que eu considero mais importante, vendo na prática, é honrar a autoridade. Honrar a autoridade, para mim, é um dos pontos mais importantes para um colaborador que quer crescer. E eu vejo isso muito claro nos nossos colaboradores que se destacam. Por que eu falo isso? Porque, assim, quando o colaborador honra a autoridade, aquele líder tem mais facilidade de desenvolver aquela pessoa. Ele fala as coisas para o liderado e essa pessoa que honra a autoridade, ela tem mais facilidade em receber esse feedback, mesmo quando ele é negativo. Então, assim, independente se o líder é autoritário ou não é, claro que dentro da empresa a gente vai trabalhar muito respeito, empatia, mas independente do local que a pessoa estiver, se ela honrar a autoridade, se ela ouvir com atenção e quiser desenvolver, apesar do modo como o líder fala com ela, é segredo de sucesso para todos. A gente vê isso, claro, acontecendo dentro da empresa quando o líder tem uma oportunidade de subir, a primeira pessoa que ele chama são essas pessoas que ele teve facilidade de desenvolver, tem facilidade de conversar. Temos a grande maioria rebeldes, assim, pessoas que o líder fala, quer formar, quer instruir, e são pessoas que não recebem bem esses feedbacks, são pessoas que pelas costas ficam reclamando do líder, ou sempre acham o líder chato porque tá cobrando, tá fazendo aquilo. Então, assim, essa questão de honrar a autoridade é uma coisa muito importante. A gente vê isso, claro, também nos ensinamentos bíblicos, né? O 5º mandamento é honrar pai e mãe, e é o primeiro mandamento com promessa, né? Para que te vá bem. E esse te vá bem a gente vê claramente na empresa acontecendo, porque as pessoas que têm essa figura, eu faço essa assimilação, porque pai e mãe é a primeira figura de autoridade que a criança tem. E quando ela aprende a lidar com isso, quando ela aprende a honrar esses líderes, ela consegue levar isso para a vida. Então é claro que a gente quer contratar, a gente tenta contratar pessoas que já venham com essa figura de autoridade, respeitando as figuras de autoridade, mas a gente também trabalha muito isso dentro da empresa para desenvolver isso dentro das pessoas, para que ela tenha facilidade em se desenvolver, em ouvir e se desenvolver. O Kenny, como é que é o processo do delivery nas suas empresas? Hoje a gente tem o delivery como um dos principais pontos de faturamento dentro da empresa, né? O delivery hoje ele representa aproximadamente 30% do faturamento global da empresa. E a pandemia trouxe a possibilidade da gente fortalecer muito esse canal de venda. Hoje o delivery ele precisa ser trabalhado como quase que uma empresa à parte. Hoje a gente precisa de uma estratégia de marketing bem definida para o delivery, a gente precisa de uma precificação correta, a gente precisa saber muito bem quais os diferenciais que a gente pode entregar dentro desse delivery, a gente precisa de uma operação adaptada para disponibilizar esses produtos no delivery e, com certeza, a gente precisa de um sistema que faça a gestão de tudo isso, porque a gente perde a possibilidade de fazer um atendimento ali cara a cara com o cliente e a gente passa a estar no mundo virtual. Então a gente precisa ter um processo de comunicar com esse cliente, informar que o pedido está produzido, etapas que façam esse processo ser o mais rápido possível,
porque quem está em casa tem pressa de comer, né? A gente brinca que quem está em casa, o diferencial que a gente pode fornecer para ele é a velocidade que esse pedido chega na casa dele. E se a gente não tiver todas essas estratégias na retaguarda, a gente não consegue garantir esse diferencial. E isso pode não ser tão benéfico para sua imagem junto com o cliente. Eu como gestor de delivery, quais seriam os principais indicadores? Quais os números que eu devo observar no delivery para tomada de decisão? Eu só ia complementar com o delivery, porque acho que um ponto importante que aconteceu no nosso foi que a gente não gerenciava o delivery como uma empresa à parte. Ou dava tanta importância para ele. Gerenciava de modo grosso, né? E da pandemia para cá, a gente deixou de fazer o que a gente chama de economia burra, né? De deixar ele meio jogado e contratamos uma pessoa onde a gente tem investido cursos e desenvolvido ela, e ela também, né? Tem buscado cada vez mais conhecimentos com relação ao delivery. E essa pessoa que a gente trouxe, e eu acho que é um ponto importante a salientar para ajudar os donos de restaurante, ela tem se especializado cada vez mais em todos os tráfegos, em todos os processos, as métricas. Nos processos, no próprio os algoritmos do iFood, né? Porque o iFood também trabalha tipo uma rede social, então ele tem coisas que você faz lá, performance, super restaurantes, coisas que você consegue colocar que sobem muito suas vendas. Então a gente ter colocado um especialista para cuidar do nosso delivery fez a nossa venda crescer uns 40%. Então assim, foi um crescimento muito considerável. E a gente saiu na época de 800 mil de receita para 1.200. E hoje já estamos quase chegando nos 2 milhões de receita mês do delivery por causa de pequenos ajustes que essa pessoa trouxe para a gente, para a nossa operação. Então, assim, é muito importante, quando você for pensar qualquer processo da sua empresa, em tomar cuidado com a economia burra. Cara, não vou botar um funcionário não. Outra pessoa, a pessoa que está fazendo o salão consegue cuidar do meu delivery. E acaba fazendo nada bem feito. Então, assim, como o Kenio citou vários processos, eu acredito ser muito importante o foco no delivery. É uma empresa à parte com muitos detalhes que precisam ser cuidados e são muitas coisas que você pode otimizar com pequenos ajustes, por exemplo, dentro do iFood. A gente tem muitos seguidores que nos perguntam e tem muita dificuldade em fazer controle de estoque. E isso é uma dificuldade, apesar da simplicidade que a gente encontra no VUCA, a gente tem essa dificuldade da maioria das pessoas que começam. E todos eles começam com o sonho de controlar o estoque. É o objetivo principal da maioria das pessoas que estão buscando um novo sistema. Por que você entende que é tão difícil esse controle? E quais são os passos, quais são as dicas que você dá para uma empresa conseguir fazer esse controle de estoque? Com certeza, a questão do controle de estoque ele se torna algo, vamos dizer assim, que muitas empresas não conseguem alcançar, primeiramente pela conscientização, né? Muitos querem sem querer. Então, na verdade, se o cara quiser, querendo realmente, e ter disciplina e constância ali para olhar todos os detalhes, com certeza ele vai conseguir controlar o estoque. Eu acredito muito mais no sucesso de um controle de estoque através da disciplina e da constância ali em acompanhar os números, acompanhar todo o processo, né? Porque o processo, para se conseguir de fato controlar o estoque, é um processo muito grande. São muitas variáveis, começa ali desde a compra, chega no recebimento, através da organização e gestão do estoque, através de um pedido, né, de compra, que é uma necessidade de compra, e depois retorna todo esse ciclo aí através de uma compra. Então são vários momentos que acaba envolvendo muitas pessoas, que é necessário uma conscientização para que todos estejam envolvidos nesse intuito de controlar o estoque. Mas o controle de estoque, ele traz muitos benefícios, né? Redução de custo, né? Que um dos principais vilões aí da lucratividade do restaurante é o percentual gasto com mão de obra. Então, se de fato você dedica energia para controlar o estoque, ali no final você vai conseguir, né? O seu resultado vai ser uma lucratividade maior, que é o que todos nós buscamos, né? Como o VUCA ajuda hoje nessa questão do controle de estoque dentro dos restaurantes?
Então, o controle de estoque ele começa através da contagem, né, do estoque, que normalmente as empresas hoje fazem através do papel. Então, vai ali, pega um papel, imprime ali todos os itens e ele vai anotando, contando e anotando ali no papel. Hoje, já no VUCA, ele possibilita você ter isso no sistema. Então, no sistema ali vai apresentar para você todos os itens que precisam ser contados de acordo com o dia da semana. Então, normalmente se faz a contagem um dia antes da compra. Então, se eu vou comprar na terça, eu conto na segunda. E aquilo ali tudo através do próprio celular. Então, eu conto, já aparece ali no sistema, ele marca lá e define quais itens foram contados ou não contados. E isso gera uma conferência, né? Porque quando você vende lá no frente de loja, automaticamente já é baixado do estoque aqueles itens de acordo com a ficha técnica. Então aquilo ali já baixa automaticamente do estoque. Então a gente faz a contagem do estoque justamente para validar. Peraí, aquele saldo que está em estoque ali, ele é real mesmo? Ele bate, ele confere? Então eu posso fazer a compra baseado nessa contagem? E a partir disso, o departamento de compras, né? A partir do momento que você tem validado a quantidade que você tem em estoque, gera uma necessidade de compra. Então, você também configura ali o estoque mínimo e máximo, ou seja, qual é o estoque mínimo e máximo daquele item que eu vou precisar ter. E eu tenho a quantidade que eu tenho no estoque. Então, o próprio sistema ele te fala, ó, você precisa comprar 100 unidades, 100 quilos ali de peito bovino, por exemplo. Então, o próprio sistema te dá essa necessidade, o departamento de compras pega aquilo ali, faz uma cotação de forma automática, onde ela pega, sei lá, 10 fornecedores que fornecem o peito, dispara ali um pedido de compra, de cotação, né, para ele falar qual o preço que está aquela mercadoria, e o fornecedor responde e a gente fecha com aquele que tiver o menor custo, né? Unitário ali no quilo, no caso que é o peito, né? Fechou aquilo ali, o próximo passo muito importante para controle de estoque é a questão da conferência, né? Não adianta nada eu comprar certo, fazer todo o processo certo, sendo que na hora que chega, ele manda faltando 10 quilos lá. Era para vir 100, mandou 90. Então não resolve nada. Então tem um processo, né? Uma sequência ali, para poder conferir essa mercadoria que você comprou também é essencial para conseguir esse controle do estoque, porque talvez a divergência, né, que vai dar no estoque, ela vai estar ali nesse momento de recebimento. Ah, era para chegar a 10 quilos sei lá, 10 maços de alface, o alface veio queimado. Não vai ter como eu usar. Então aquilo ali vai se tornar um desperdício. Então, consequentemente, é prejuízo e, consequentemente, é lucro a menos ali no final do mês. Então, conferir quantidade, qualidade, peso, valor unitário, né? Que você fez a cotação. Era para o alface chegar, sei lá, R$6 o maço. Ele chegou a R$7, você nem percebeu. Na nota lá veio R$7. Sendo que no pedido de compra que você fez era 6. Então isso aí também já gerou prejuízo. A gente fala muito sobre experiência de cliente e ultimamente o termo tem até na nossa missão, né? Proporcionar a clientes exigentes experiências únicas através de comida, ambiente e atendimento de alta qualidade. É o nosso propósito. E a gente percebe um monte de erro grotesco na experiência, né? Um termo moderno aí que a gente tem escutado até é sucesso do cliente, né? O famoso SC? CS, desculpa. E essa questão é como nós faremos para ter uma experiência excelente com o cliente. E a gente tem visto os restaurantes, muitos deles errarem em coisas muito básicas. Por exemplo, você contou recentemente várias histórias. Eu vivenciei um restaurante na recepção e a recepcionista saía toda hora para ver se as mesas estavam disponíveis ou não, e toda hora chegando gente e ficava ali a ver navios, né? A casa tá cheia, não tá? Não tem ninguém para te receber, ninguém para falar para você como que tá a casa, o que você tem que fazer, né? Se você espera, se você procura sozinho uma mesa. E ferramentas boas que o VUCA tem, as pessoas acabam não usando dentro do sistema. Não só o VUCA, né? Vários sistemas. A gente precisa fazer gestão de fila de espera. A gente também vê erros grosseiros no salão, no atendimento. Conta um pouquinho a experiência que você teve recentemente acho que foi a mesa suja, não foi? Esses dias eu fui era um aniversário, aí cheguei no aniversário lá, era uma pizzaria, né? Nunca tinha ido lá, a pizza, por sinal, muito gostosa mesmo. Falei, cara, tudo pra dar certo, né? Foi indo, só que tinha umas 15 pessoas na mesa, mais ou menos.
E do nada o garçom simplesmente não tirava as vasilhas sujas, né, os utensílios, né? Então foi acumulando sujeira, sujeira, sujeira. E o auge do problema foi quando foi cantar os parabéns. Né? Então a mesa tava com as pizzas, né, as formas e tal vazias, né, os pratos vazios, mas muito guardanapo, muito plástico que vinha o talher. Então tava bem suja mesmo a mesa, né? E o que me chocou bastante é porque eu já estava observando isso. Eu falei, cara, o garçom veio aqui trazer uma bebida, um suco, um refrigerante, né, que lá é de litro. Ele foi levar várias vezes e ele não se atentou que ele precisava limpar a mesa, né, até para, né, trazer comodidade ali para a gente que estava ali como cliente, né. E a cereja do bolo foi quando foi cantar os parabéns. Ele trouxe um doce lá que ele traz, né, quando é essa situação. E ele simplesmente pegou a mesa toda suja, colocou o doce lá no meio da mesa e vamos lá, vamos cantar os parabéns. Imagina a foto, como é que vai, né? Totalmente instagramável, né? Aquela foto ali, né? Toda no meio da sujeira, um bolinho, uma vela e todo mundo cantando parabéns. Então ele teve tempo, a casa não estava cheia, mas assim, como é que ele se distraiu, né? Por que que isso aconteceu? Primeiro, talvez ele não foi bem treinado, talvez ele não entendeu a importância e porque ele estava distraído no celular. Todas as vezes que eu olhava para ele, ele estava mexendo no celular. Então, para a gente conseguir entregar um atendimento de qualidade, está nos mínimos detalhes, né? Talvez a recepcionista, né? Igual a recepcionista, ela poderia ter entregado, feito um bom atendimento, só de não deixar a recepção vazia ali, o pessoal perdido. Então, se o garçom tivesse limpado a mesa ali rapidinho, né? Em vários momentos que ele foi, ele teria entregado um bom atendimento. Essa questão de garçom desatento também com o celular irrita bastante, né? Você precisa chamar ele. Chamar mão levantada no restaurante e aí, procurando garçom. Tem gente que irrita, levanta e chega no garçom, né? Mas aí eu te pergunto, né? Vários restaurantes que a gente conversa, eles preferem lançar os pedidos pelo PDV, pelo computador, do que pelo celular. Aí eu te pergunto, até que ponto vale a pena a gente deixar de ter a facilidade de lançar pelo celular, pelo risco do colaborador usar o celular indevidamente, do que ter os problemas que acaba ocasionando de ter que ir lá no PDV. Como é que você vê isso aí? É uma coisa terrível também, né? Você faz um pedido pro garçom, aconteceu várias vezes. O garçom acha que vai decorar de cabeça o pedido da mesa inteira e ele esquece um item, cara. E aí lasca a experiência inteira do restaurante, porque o cara, você tá em 4 pessoas e é outro grande problema nos restaurantes, né? Muitos restaurantes, você pede a comida e ela vai chegando picada. Chega um prato de um prato do outro, depois o outro prato. E aí quando chega o meu, você já comeu, o outro tá ali querendo conversar e vira aquela bagunça, né? A gente tem uma política nos nossos restaurantes que é o pedido, ele tem que ir completo para a mesa. Então se eles pediram 10 pratos ao mesmo tempo, esses 10 pratos têm que ser entregues. A não ser que o cliente queira diferente, né? Não, eu quero que me manda primeiro deles aqui, manda o das crianças primeiro, depois manda o nosso, enfim. Se o cliente quiser um pedido picado, mas em regra, você precisa mandar o pedido completo pro cliente. Você manda o pedido picado, aí fica um cara lá. Inclusive, a sugestão nossa é para que, quando ocorra erros nesse formato do garçom ter esquecido, ou o cliente esqueceu de pedir, que você passe esse outro pedido da pessoa que está faltando na frente de todos, e enquanto esse pedido não fica pronto, você já leve uma cortesia para ele comer junto com as outras pessoas. Assim, leva batata frita, alguma coisa que seja fácil e rápido, pronto, né? Para que ele fique beliscando e você não gere uma experiência ruim. Um cliente que sai buscando uma experiência boa, numa situação dessa, você queima a sua casa inteira por causa de um detalhe, né? E trazendo a diferença, né, assim, a diferença entre lançamento em celular e lançamento em PDV, a gente tem casas que atendem das duas formas. Qual é a mais benéfica? Né, assim, a gente acredita hoje nos nossos estabelecimentos que pelo celular é mais benéfico, mas para isso a gente precisa ter um treinamento eficaz do nosso colaborador. Né, ele precisa ser consciente da responsabilidade que ele tem de atender ao cliente. Né, assim, o celular ele facilita que o garçom pode ficar sempre presente na sua área, que ele pode revisar os itens enquanto ele ainda está na mesa, ele pode acompanhar o tempo que ele enviou esse pedido ali na palma da mão quando o cliente chama ele, só que ele precisa ser consciente que aquilo é uma ferramenta de
trabalho e não para uso pessoal enquanto ele estiver naquele momento de trabalho. Então, para a gente hoje, o uso do celular é mais benéfico do que o uso do PDV. E para mim, um dos grandes diferenciais de atendimento, que eu sempre comento com todo mundo, é a questão igual eu falo de novo, repito mais uma vez, né? O simples bem feito dá muito mais resultado. Não tem nada mirabolante para a gente conseguir entregar um atendimento. Feijão com arroz, né? Igual, feijão com arroz. Igual a gente falou aqui de uma mesa limpa, o fato do garçom limpar a mesa. E uma coisa que eu gosto muito, né, na operação, eu vejo um puta diferencial e os clientes percebem isso, é a questão do simples bom dia, boa tarde, boa noite e o sorriso no rosto. E eu acho que para uma empresa, igual o Lifebox, conseguir entregar e colocar esse sorriso no rosto, porque para nós o atendimento é um pilar, é essa questão do clima organizacional, da cultura, do que a gente valoriza, de quais são os valores que a gente coloca nisso. Então, isso ali na ponta, a gente vendo acontecer toda vez com um colaborador, não importa se ele é da cozinha, da pia, do bar, do salão, se ele é comum, da recepção, ele cruzou por um cliente, ele vai dar um bom dia, boa tarde, boa noite, e com um sorriso no rosto. Então isso para mim é um detalhe muito pequeno, mas que faz total diferença ali na hora do cliente perceber essa experiência, esse sucesso do cliente que a gente vem falando. Você falou também de limpeza, né? A gente, na nossa visita de conformidade, a gente sempre coloca o cliente oculto, né? Que nas nossas lojas a gente sempre pede para esse cliente oculto para ele jogar papéis no chão e observar como que tá a posição dos garçons com relação a isso. A gente cansa de ir em casas que no meio da noite um guardanapo que cai, um resto de comida que cai ali, fica ali a noite inteira, o cliente pisa, o garçom passa por cima, pisa 50 vezes em cima do papel e não tem a coragem de agachar e pegar aquele papel ali, isso dá uma aparência de desleixo da casa muito grande, assim, uma simples lâmpada queimada que você não troca. Então, assim, o cliente está observando vários detalhes. O cliente observa tudo, né? E você precisa passar isso para a equipe. Cara, papel no chão tem que recolher na hora. Então, assim, tem que ter a regrinha. Primeiro que viu é o primeiro que pega. Então, se você viu, você tem a obrigação de retirar. Você gosta de falar o LAU lá? Como é que funciona esse negócio do LAU? Que história que é essa? Lá é limpo, abastecido e organizado. Todas as áreas, todo colaborador, ele tem uma área dentro da empresa que ele cuida. Até do escritório você tem o seu ambiente de trabalho, sua estação. Essa estação ela tem que estar limpa o tempo todo. Isso não é só no começo do expediente, nem no fim. É limpa o tempo todo, ela tem que estar abastecida com o que você precisa, se é no escritório, papéis, caneta, computador, enfim. Se é na cozinha, utensílios que você vai utilizar para aquilo, se é na chapa, se é no charbroiler. Se é o garçom, sei lá, bandejas, enfim, tudo que ele usa para a operação dele, talheres, tudo que ele vai precisar para o cliente tem que estar limpo, abastecido e organizado. Então eu deixo abastecido para o período que eu vou trabalhar e eu deixo organizado. Então eu pego limpo, abastecido e organizado, eu mantenho limpo, abastecido e organizado e eu entrego limpo, abastecido e organizado. Isso é uma cultura. A partir do momento que você cobra essa cultura o tempo todo, isso vai ficar fixado na cabeça do colaborador. 3 semanas fazendo aquilo virou um hábito. Então é muito importante o detalhe. Centrar no detalhe. Se todo mundo tiver esse ponto. Outro ponto muito interessante é a regra das mãos vazias também, né? Explica um pouco pra gente. Isso. A gente tem uma outra cultura, um outro ponto que a gente trabalha com os colaboradores, que é ninguém vai à cozinha e nem volta da cozinha de mãos vazias. Então, independente do cargo que ele executa, se é um garçom, se é um gerente, se é um comim, toda vez que ele vai para a cozinha, ele leva o que tem de sujo no salão, os pratos, os copos que ele recolheu e que estão às vezes no aparador ou em cima da mesa do cliente. Então ele vai, se ele estiver indo para a cozinha para resolver um problema, ele tem que se atentar que as mãos dele estão vazias. Então se ele chegou lá de mãos vazias, ele vai tomar um safanão do chefe de cozinha, enfim, de quem estiver liderando lá embaixo. Então ele chega sempre de mãos cheias e sai de mãos cheias. O que é sair de mãos cheias? Cara, eu tô saindo da cozinha, com certeza vai ter pedido na boqueta. O comim vai estar levando comida o tempo inteiro, mas não é responsabilidade somente do comim. A gente otimiza a mão de obra desse jeito, assim, os colaboradores, um ajudando ao outro. Então, assim, não é porque o comim faz esse serviço de levar os pratos que eu não posso ajudá-lo e entregar uma experiência para o cliente mais rápida. Então, se todo mundo estiver ajudando nisso, a gente tem uma otimização e a gente tem uma experiência melhor do cliente. O próprio comim também, ele pode ajudar o garçom, pegar um talher, pegar alguma coisa, porque o cliente não pode ver o comim que chama, né? Acho que é um garçom o tempo todo. Então, até outro ponto legal de se diferenciar o uniforme do comim,
mas ensinar o Kumin também sobre atendimento. Muitos restaurantes, eles negligenciam esse ponto de não capacitar o Kumin para o atendimento, sendo que ele está numa área de atendimento. Então, eu já presenciei em vários lugares, eu queria fazer um pedido, né? Eu não sabia que o cara era Kumin, né? Ou até sabia, em algumas situações eu até sabia que ele era Kumin, mas eu quero fazer um pedido. Aí o que o cara fala? Que eu fico bem chateado, né? Ele, não, peraí, eu vou chamar um garçom para você. Então, eu acho que esse ponto aí que você falou de capacitar o Kumin para também conseguir tirar o pedido, eu acho que é muito importante porque são nos detalhes que a gente entrega essa experiência para o cliente. Então, se ele pegasse ali o meu pedido, o Kumin ali que tava levando o prato, eu já queria pedir uma coca, por exemplo. Então, se ele se dispusesse, não, peraí, eu vou anotar, vou trazer para você. Mesmo que o Kumin vá no garçom e passe para ele lance ali no celular, no PDV, onde quer que seja. Mas só dele pegar o meu pedido e anotar, porque para mim não importa se ele é Kumin ou garçom, eu quero fazer um pedido. Ele, para mim, é o restaurante. Então esse ponto aí é realmente muito importante. Então são situações que influenciam e impactam muito na satisfação do cliente, né? A gente está falando aqui do limpo, abastecido e organizado. Isso organiza a área de atendimento e dá um norte para toda a equipe do que ela tem que fazer para estar sempre apta a atender o cliente da forma mais rápida. A gente falou de mãos vazias, então todo colaborador, quando ele vai ou volta, entra ou sai do salão, ele sai com algo na mão e retorna com algo na mão. Isso diminui o fardo e a possibilidade do risco lá da mesa ficar toda suja, porque você tem ali 3 garçons atendendo uma área. Toda vez que ele sai, ele tira uma coisa da mesa, dificilmente essa mesa vai ficar suja, né? E a gente ainda tem essa questão do treinamento e capacitação de outros colaboradores do atendimento, onde eles podem ajudar a ter uma experiência mais rápida do atendimento do cliente. Então isso tudo vai fazer com que o cliente perceba mais valor ainda no estabelecimento. Quando você chega a ter uma casa cheia, ou seja, você fez tudo certinho, né? Você fez um bom produto, você fez um bom marketing, agora você tem que fazer uma boa experiência para o cliente. Na verdade, se a casa já está cheia, é porque você está entregando boa experiência. E qual que é o desafio da casa cheia? Qual que é o desafio da casa cheia? O desafio da casa cheia? Eu acredito que é a satisfação de todo mundo, né? Conseguir entregar o que você prometeu ali, né? Em largos, mas assim, grande se volume. a casa já está cheia, é porque você já entregou isso. Não, você prometeu. Voltando. Não, as pessoas estão voltando por causa disso, a sua casa está cheia. A casa não enche só de marketing. A casa enche porque é boa. A não ser porque é uma casa que está inaugurando. Mas o desafio da casa cheia é o giro. Eu preciso tirar o máximo de proveito possível de casa cheia. Eu preciso ter um bom ticket médio e eu preciso girar rápido essas mesas. E como garantir qualidade com essa casa cheia? Exatamente. A gente tem que trabalhar tanto a qualidade quanto o giro. Então, assim, pequenos detalhes fazem você ganhar a operação velocidade para girar a sua casa e ganhar mais dinheiro. Obviamente que é o intuito de todo dono de restaurante. Então, quanto dinheiro a gente perde lá na fila de espera? A gente tem uma fila de espera lá, tem 30, 40 meses. Quantas pessoas vão desistir? Quantas pessoas já não passaram de carro ali e já desistiram por causa da fila? Então, o desafio de estar cheio é girar o restaurante. É aproveitar e girar ao máximo. Como fazer isso sem ser grosseiro, sem mandar o cliente embora? Muitas pessoas pensam que esse giro é expulsar o cliente, né? A gente cansa de ver garçom lá e, cara, vai pedir mais uma coisa? Se não for pedir, já teve situações de o cara falar assim, não, é porque a fila tá muito grande, se você não for pedir, será que tem problema a gente já ir fechando a mesa e tal? Posso trazer a conta? Isso, o pessoal pensa que girar a casa é isso, né? E tem muitas regras básicas com relação a girar a casa. Por exemplo, tem mesas que você perde a noite inteira, porque o cliente sabe que a sua casa enche, então ele marca lá uma festa de aniversário, como você falou, de 15 pessoas, 20, 30 pessoas. A gente tem vários casos de mesas para 30, 35 pessoas que eles querem organizar. Hoje em dia os eventos têm sido dentro dos restaurantes. E aí o que eles fazem? Eles botam um casal dessas 35 para chegar mais cedo no restaurante, 7 horas. Segurar a mesa. E quer segurar a mesa até 9 horas da noite, quando o resto das pessoas chegar. Então assim, quanto de prejuízo que o dono do restaurante não toma isso, e o tanto de pessoas que ficam irritadas lá na fila de espera, vendo uma mesa daquela inteira vazia, com eles, com a equipe, com o pessoal todo lá fora esperando. Então a gente tem uma regra básica que acho que eu vejo nos grandes restaurantes, Outback, Coco Bambu, que é pelo menos 50% das pessoas precisam estar na fila no momento que você pede a mesa. Então, se eu quero uma mesa para 35, eu tenho que ter pelo menos 18 pessoas já na casa para eu sentar. Isso é uma regrinha básica. Então, assim, nos pequenos detalhes, a gente vai fazer esse giro acontecer. Então, assim, limpar a mesa o tempo todo, não deixar a mesa acumulada de coisas, é uma coisa que incentiva o cliente a pedir a conta. Um terceiro ponto que a gente criou dentro do VUCA, que é excepcional para giro, é eu transformar a mesa, o fechamento de mesa em mesa suja e mesa limpa.
É um processo que a gente colocou dentro do VUCA para aumentar o giro, para a gente aumentar a velocidade de giro. O que esse processo faz? Quando o garçom, 100% dos outros sistemas, não conheço nenhum sistema que faça igual ao VUCA nesse sentido. Quando você fecha a mesa do cliente, a mesa já aparece disponível. Sistemas, eles têm os status das mesas, que a recepcionista tem o acesso, que ela vê. Então, ele tem a mesa em aberto, que está livre para qualquer pessoa, ou ela tem a mesa ocupada e a mesa fechada. Tem esses 3 status. Depois da mesa fechada, todos os outros restaurantes, eles voltam de novo para aberta. Qual que é o problema disso? Que quando eu informo para o sistema que o cliente pagou, ele fica livre para recepcionista. Na hora que fica livre para recepcionista, que ela chega lá com outro cliente, o cliente não foi embora ainda, porque 90% dos casos você paga a conta e termina a conversa. As pessoas ficam lá e conversam mais um pouco. Então no VUCA a gente criou um processo de quando ele termina o pagamento da conta, a mesa fica suja. Obrigando, aparecendo na tela do garçom o tempo inteiro que a mesa tá suja para que ele vá limpar. Ou ele, ou a recepcionista, enfim. De novo, o processo de todos se ajudarem, né? Então, se eu tô com um garçom ocupado, o que tá livre no momento vai fazer aquela operação. Ou a recepcionista, ou o cominho, ou o próprio garçom. E aí, quando ele limpa aquela mesa, ele ainda não põe mesa limpa. Aquele status a gente aproveita para quando o cliente vai embora. Então, quando o cliente foi embora e eu deixei a mesa pronta para um próximo cliente, o garçom clica, mesa limpa. Nesse momento, a recepcionista ela não precisa ficar no salão procurando mesa para o cliente. Eu otimizo porque eu diminuo a quantidade de pessoas que precisam no salão para sentar pessoas, de recepcionistas, e ao mesmo tempo a recepcionista lá, ela tem em tempo real a hora certa de levar o cliente para a mesa. Então ela fica ligada ali, liberou a mesa, naquele exato momento ela já chama o cliente para ir para a mesa, porque ela tem a convicção, a certeza de que aquela mesa está pronta para levar o cliente. Quantas e quantas vezes antes do VUCA a gente passou essa vergonha? Um detalhe aí em relação ao atendimento da fila de espera, principalmente, é a forma como se chama o cliente. Normalmente nos restaurantes que a gente vai, como é que é? Ô, Matheus, chegou sua vez. Ô, Kênio, agora Sai gritando no meio de todo mundo. Você sai gritando o nome do cara. E eu já fui também em restaurantes onde eles pegam o nome e o telefone, só que eles não marcam quem é você. Imagina você numa fila de espera com 30 pessoas, né? Tem lá um monte de gente e ele precisa achar o Thiago lá no meio desse monte de gente. Né? Eu fui num recentemente que você tinha que ficar fisicamente em pé numa fila. Isso, ou aqueles lugares... 2 horas você em pé na fila. Que você precisa sentar, porque lá tem um bistrô, desse restaurante que eu fui, tem uns bistrôs do lado de fora, e fala assim, cara, você tem que sentar no bistrô tal. A hora que for sua vez, eu vou lá no bistrô tal, que é externo, que é ele mais alto, né? Eu vou lá e vou te chamar. Você não pode sair de lá. Agora imagina, eu ficar 40 minutos na fila de espera, sendo obrigado, teoricamente, a ficar naquele bistrô, porque ela tem que me achar no meio daquele monte de gente. Então, assim, o VUCA, ele traz uma questão que resolve essa questão, né? Para você chamar o cliente, ela envia lá no próprio celular, ela dispara um WhatsApp, um clique só, ela já chama. Matheus, sua mesa está pronta, se compareça na recepção. Então, isso também, esses detalhes, os clientes percebem. A gente acha que não, mas também aumenta o giro, né? O simples fato de você não ter que gritar o nome da pessoa e talvez expor e tal, aquela situação desagradável, o cliente percebe aquilo e aumenta, como você falou também, melhora o giro da casa, com certeza. Outra coisa que eu acho interessante também nesse sentido é a questão do controle das mesas que estão disponíveis, né? Lá a gente consegue separar entre mesa para 2 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas. Então eu otimizo essa mesa para receber a quantidade de pessoa correta. A gente cansa de ver, vai em restaurantes, tem lá um casal sentado numa mesa que caberia 6 pessoas. Talvez porque a pessoa que levou não observou que poderia ter colocado ela numa mesa de 2 que estava terminando de limpar em uma outra área. Aí chega um grupo lá com 6 pessoas e não tem onde sentar, porque tem um casal sentado numa mesa de 6. E tem um outro diferencial também nesse ponto aí, muito importante, de fila de espera. Quem é dono de restaurante aí sabe, né? A gente recebe inúmeras ligações, reserva uma mesa lá pra mim, tô indo lá, me dá uma sobremesa aí de cortesia e tal, aqueles negócios, né? Mas a maioria das pessoas, quando me ligam, reserva uma mesa lá pra mim, que eu sei que tem fila, dia de, né, final de semana ali, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí o interessante também do VUCA é que ele dá a possibilidade do próprio cliente, né, vamos dizer assim, esse cara que tá me pedindo, ele tem a possibilidade dele mesmo entrar na fila de espera, ele não precisaria nem de mim. Da casa dele. Tem muitos amigos que fazem isso, que vêm de Anápolis, aí na hora que eles estão saindo de Anápolis, já bota o nome na fila, quando eles chegam lá, tá próximo da vez deles. Então, mas a gente tá pondo por ele ter o nosso contato, mas também tem a possibilidade dele mesmo, né? Ele mesmo consegue, lá de onde ele estiver, lá de Anápolis, lá longe do restaurante, ele mesmo já entra na fila, a hora que ele chega, ele já vai ser... Só tem que lembrar atendido. Que o dono do restaurante tem que liberar isso, né?
Personalizado, ele libera o cliente acessar e entrar de casa ou não. Ou somente, É uma opção. ou somente a recepcionista. E ao mesmo tempo, quando esse cliente entra de casa, aparece uma marcação que deixa bem claro que ele entrou na fila de espera através do próprio celular, né? Sem estar ali fisicamente na loja. Aparece um desenho de um celular lá e a recepcionista consegue ver se aquele cliente já está ali ou não. Na hora de chamar, talvez ligar para esse cliente, falar, ó, sua mesa está disponível, vai ficar disponível. Então o cara vai falar que não chegou ainda, ela pode passar uma pessoa na frente dela, porque ela sabe que aquela pessoa que ela está chamando fez a reserva pelo celular, né? Entrou na fila pelo celular. E se o restaurante tiver contratado o VucaZap, o cliente ainda vai recebendo mensagens no próprio WhatsApp dele da sequência de como tá isso. Então, tipo assim, você é o número tal da fila. Você é o terceiro da fila para 6 pessoas. Você é o segundo. Você é o próximo. Então o cliente nem precisa estar fisicamente ali. Ele pode ficar no carro dele, por WhatsApp, ele pode estar. Isso é muito bom para shopping, por exemplo. Às vezes no shopping, você quer. Tá numa fila do Outback, do Coco Bambu, uma fila grande. Você não precisa ficar exatamente ali. Você pode sair, andar e sabe que na hora que for sua vez vai chegando no WhatsApp. Você é o terceiro da fila, o segundo, e chegando próximo da sua vez, você vai para o restaurante e otimiza seu tempo. Né? A gente falando muito de qualidade de atendimento, um outro ponto que eu vejo muitos restaurantes falhando, e no detalhe, é a questão do cardápio. Como é que vocês veem essa questão do domínio do cardápio pelos garçons, pelos atendentes ali? Porque muitas das vezes, experiência própria, eu chego em restaurante que eu pergunto alguma coisa sobre um prato específico, o cara, não, peraí, eu vou lhe perguntar. Eu vou te falar. Eu não sei se, principalmente isso aqui, ó, eu vou lá e eu já, umas 10 vezes já aconteceu comigo, eu quero um peixe. Aí o cara, não, nós estamos em falta do peixe. Eu, não, então me dá um sanduíche. Não, o sanduíche acabou de acabar, acabamos de vender o último, você acredita? Não, então me dá uma pizza. Não, a pizza tá sem, sei lá, sem queijo. Murphy, né? Aí não tem como, entendeu? Errado, como é que vocês analisam essa questão aí? Vai dar. Cara, comigo acontecia sempre assim. Quando eu tava trabalhando e faltava 2, 3 produtos, tem um cardápio de 50 itens. Tá faltando 3 produtos no seu cardápio, o cliente chega e pede pelo primeiro. Você fala, olha, infelizmente acabou. Aí ele vai acertar o segundo que tá faltando. E depois ele acerta o terceiro e vira pra gente e fala, essa espelunca tem que fechar, porque não tem mais nada aqui. É a lei de Murphy, né? Então, assim, é melhor você ter um cardápio enxuto e não deixar faltar nada. Mas tem um detalhe que me irrita... Tem um detalhe que eu acho que é mais crucial, que acontece na maioria dos restaurantes, e você, dono de restaurante, precisa tomar esse cuidado, que é o seguinte, você pergunta pro garçom o que tem de bom. Porque garçom, ele vende o que ele quiser. O cara, ele chega na casa, ele não conhece o produto. Principalmente a primeira vez. Então, assim, ele vai perguntar... O que o garçom quiser informar pra ele que é bom, é o que ele vai comprar. Claro, dentro das condições, né? Assim, dentro de cada realidade, dentro de cada casa. Mas na grande maioria das vezes é o garçom. E aí você pergunta pro garçom, o que tem de bom? Ele, não sei, não conheço, não comi. Não experimentei. Cara, é uma experiência horrível quando o garçom não come ou não conhece os pratos da casa. Então, assim, você que é dono do seu restaurante, a primeira coisa, você tem que ter alguma política dentro do seu restaurante para o seu garçom ter acesso ao seu restaurante. Experimentar assim, os pratos ali. Se o seu restaurante for caro, cara, dá 50% de desconto para ele, dá 60% de desconto para ele, que ele pague sua matéria-prima quando ele visitar com a família. E mesmo que ele não vá com a família, você tem que forçar ele a conhecer esse produto. Então, assim, vou lançar um produto novo. Cara, eu sirvo esse produto para minha equipe inteira. A equipe precisa conhecer o prato. O cliente me pergunta sobre esse prato, algum prato, eles dominam esse prato. Eles enchem a boca para falar. Já experimentaram, né? Sabe o gosto. Olha, esse prato não é o meu preferido, mas ele é muito gostoso, é o mais saído da casa. É uma outra experiência. Então, assim, com relação a cardápio, que é o que você trouxe, façam seus garçons provarem. E tenham políticas para que eles tenham acesso a esse produto quando eles quiserem, para que eles não fiquem comendo só na concorrência. Para que eles tenham, além de orgulho, que eles tenham propriedade para falar do seu produto. Um outro ponto, né? Eu sou cheio de experiências, vamos dizer assim, detalhes que poderiam ser ajustados e muito simples, né? Esses dias eu fui numa pamonharia aqui em Goiânia. Cheguei lá, pamonha também, igual a pizza lá que eu contei a história, sensacional, muito gostosa, mas estava perto do horário de fechamento. Já era, eu acho que lá fechava 11 horas, fechava 10 e meia, eu acho. Fechava 10 e meia, isso mesmo. Então eu cheguei lá na pamonharia, ela fechava 10 e meia, eu cheguei mais ou menos umas 10 e 5, faltavam uns 25 minutos. E a hora que eu cheguei, o garçom já me abordou, nós estamos quase fechando. Eu, não, mas que hora que fecha? Não, é 10 e meia.
Eu falei, não, mas então falta 25 minutos pra amanhã pedir, comer e ir embora, né? Não tem muita resenha ali, não. Aí eu falei, não, mas vai dar tempo. Ele, não, mas então você tem que pedir logo. Qual o pedido você vai fazer? Vai, me passa seu pedido. Já foi agressivo dessa forma, né? E aí na hora que ele foi buscar a pamonha e voltou, aí que eu comecei a comer, eu e minha esposa, ele já tava desligando as luzes, né? O ambiente grande lá. Ele começou a desligar as luzes e deixou só, tipo, onde eu tava, né? E aí, eu, tipo assim, cara, olha a experiência. Sem falar que isso aí eu já vi em 99% dos restaurantes. A hora que tá chegando perto do horário de fechar, eles começam a subir as cadeiras e tal, e fica aquele clima feio. Eu talvez tentaria segurar essa questão, principalmente numa área, numa região onde tiver cliente sendo atendido ainda. Eles começaram a fazer isso lá também, além de desligar as luzes. Quando minha esposa foi pagar, porque eu tinha que pagar logo, né, eu já tava agoniado, eu tava me sentindo um peixe fora d'água ali, né? Porque ele já me tirou desde o começo. Então, a hora que minha esposa foi pagar, a mulher ainda falou, mãe, qual é a sua mesa? Você quer pagar? Qual é a sua mesa? E de lá, ela falou, não sei. E de lá ela gritou pra mim, que eu fiquei na mesa, né? Qual é o nome da mesa? Aí eu falei, como assim? Não, olha aí no guardanapo. Aí eu virei o guardanapo, vi a mesa e falei pra ela, né? Ou seja, mais um detalhe que deixou a desejar ali do atendimento, né? Então, assim, eu acho que é muito importante nós, como donos de restaurantes e líderes ali, capacitar a nossa equipe até para saber lidar com situações adversas. Porque eu não estou falando pro garçom ficar ali além do horário. Se o horário dele é até 10h30, ele tem que ir embora às 10h30. Só que existem formas e formas da gente passar essa comunicação para o cliente. Né? Igual hotel, né? Quando a gente vai no hotel, o café da manhã é até 10 horas. Se você quiser pegar mais alguma coisa, você pode ir lá agora e pegar. Porque daqui 10 minutinhos a gente vai estar retirando. Beleza, ela foi lá, informou, deu um tempo ainda para coisar, não foi tão agressivo. Agora tem hotel que já fala, nem avisa, né? Já vai lá e já retira as coisas. Foi mais ou menos o que eles fizeram. Não te quero aqui como cliente, então estamos fechando, o que importa é que a gente fechar, e é isso. Matheus, um dos grandes vilões ali da lucratividade de qualquer restaurante é o percentual de matéria-prima e o percentual de mão de obra. Como é que você entende esse percentual de mão de obra? O que dá para a gente fazer para melhorar o lucro? O que dá para fazer com mão de obra? Cara, eu entendo que para a gente melhorar a mão de obra, eu tenho que trabalhar com alta performance. Porque aí, eu trabalhando com alta performance, eu preciso de menos pessoas para fazer o máximo, né? Eu tenho menos com mais. Otimização de mão de obra. Além dos detalhes que a gente já tocou com relação à otimização de mão de obra, de processo, as pessoas se ajudarem, você ter processos e culturas dentro da empresa que um cargo ajuda o outro, como não entrar na cozinha com as mãos vazias, enfim, eu tenho um garçom levando prato sujo e ao mesmo tempo distribuindo pratos da cozinha. A gente precisa entrar num tema mais profundo, que é em relação a pessoas. Como gerir pessoas, como que eu vou tirar o máximo, como que eu vou ajudar essa pessoa a trabalhar em alta performance. Para alta performance, a gente precisa de 2 pontos principais. A gente tem a pessoa e a gente tem o ambiente. Então, assim, o ambiente, a cultura e os valores, eles precisam dar espaço para essa pessoa trabalhar a alta performance. E por que eu falo isso? Você tem muitos lugares em que o líder é, por exemplo, super autoritário ou controlador. Num ambiente desse, o colaborador não vai entregar a mente dele. E aí, por que mente? Porque ele só faz o que mandam ele. Então, ele não tem a oportunidade de sugerir uma melhora no processo que ele faz. Eu faço uma montagem desse jeito porque me mandam, mas seria muito melhor fazer de outro. Mas não vou falar nada, ninguém pediu minha opinião. Não tenho espaço para essa opinião. Então, assim, o ambiente, o clima organizacional, ele coopera para alta performance. E aí eu tô falando em alta performance porque eu tô falando do colaborador entregando a mente. Quando a gente fala da pessoa, a pessoa, ela tem o que a gente chama dos 4 pontos, né? O corpo, a mente, o coração e o espírito. Esses 4, se eu tiver esses 4 pontos da pessoa alinhada dentro da empresa para ela entregar os 4, ela vai trabalhar em alta performance, ou entrar em flow, que é o que a gente chama na psicologia positiva. Psicologia positiva vai trabalhar em flow. O primeiro ponto é entregar o corpo. A gente trabalha dentro dos nossos valores a meritocracia. O que é entregar o corpo? Entregar o corpo é eu fazer o máximo que eu posso. Então, assim, eu doar o meu corpo ali, para eu doar o meu corpo, eu preciso que isso seja remunerado. Eu preciso ter uma motivação para isso. E como que é isso? Assim, na maioria das empresas, as 2 pessoas que ocupam o mesmo cargo, elas vão ganhar o mesmo tanto. Então, assim, você vai para dentro da maioria dos restaurantes de cozinha, distribui igual, para todo mundo da retaguarda ali o mesmo salário.
Aí o que acontece? O cara sabe que vai ganhar o mesmo tanto que o colaborador do lado. Aí ele olha o amigo dele do lado ali escorado, chega atrasado, vai embora mais cedo, durante o expediente anda arrastando o pé, assim, sem pressa nenhuma. E o que vai fazer esse colaborador se doar muito mais do que o outro? No final do mês o salário é o mesmo tanto. É mais fácil o colaborador que não se dedica incentivar, motivar, incentivar de certa forma o que se dedica. Ele fala assim, o se dedica vai perder a motivação e vai começar a ficar também desmotivado do que o contrário. Agora, quando você tem um clima, de novo, voltando para o ambiente, quando você tem um ambiente que proporciona meritocracia, cara, quanto mais você entrega, mais você ganha, isso em todas as áreas, você tem o corpo do colaborador, entende? Porque, cara, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, então eu entrego o meu corpo para você. Esse é o primeiro ponto da pessoa. O segundo ponto é o coração. O que é o coração? É gostar de trabalhar onde você trabalha. Para gostar para a pessoa entregar o coração para ela, a gente precisa de um outro ponto no ambiente, que é o respeito. Então, assim, quando eu tenho um clima onde você é bem tratado, você chega lá na minha empresa, você é bem recebido por todo mundo, o seu chefe não quer pagaçar para você, não dá críticas destrutivas e sim construtivas. Toda vez que vai te criticar, te critica no particular, te chama para um feedback. Sempre que vai te elogia em público. Isso é gerar um clima, um ambiente onde a pessoa gosta de trabalhar. Ela se sente respeitada, então ela deixa ali o coração dela também. Então você já tem uma pessoa que faz o máximo dela e gosta de estar ali. O terceiro ponto é a mente. Como que eu faço para ter a mente? E volto naquele ponto lá do colaborador entregar a melhoria do processo, ou pensar a melhor forma de fazer o que ele faz. Entregar isso, alta performance. Cara, vamos fazer da melhor forma possível, vamos fazer o máximo possível. Para ele entregar a mente dele, eu preciso de que a ideia dele seja válida, eu preciso de ouvir com empatia, eu preciso de um clima onde a melhor ideia vence sempre. Dependente de quem deu a ideia. Então, a gente vê que não é a maioria dos líderes que trabalha assim. A maioria dos líderes trabalha exatamente o contrário, né? Quando o colaborador vem sugerir alguma coisa e fala, não, você não sabe de nada, eu que sei, é para fazer do jeito que eu mando. Não tem porquês, não é claro, não tem clareza, enfim. E medo, receio de perder o cargo, a maioria das pessoas trabalha muito com medo, ele acaba podando os talentos, em vez de liberar caminhos para esses talentos florescerem. Então, assim, o terceiro ponto da pessoa, para trabalhar a mente, você precisa que o clima ajude nisso. E o último é o espírito. O que a gente chama de espírito? O cara entregar o espírito. É amar o que faz e fazer aquilo o dia inteiro, até sem precisar de comer. É o flow total. É o cara certo no lugar certo. É o cara certo no lugar certo. Então, assim, eu preciso usar os meus talentos e dons que Deus me deu e no lugar certo. Então, assim, a gente dá alguns exemplos, por exemplo, o cara é introvertido. Introvertido e extrovertido é uma estrutura de personalidade que trabalha em cima de onde eu busco energia. Então, por exemplo, o introvertido, ele busca energia nele mesmo. Então, quanto mais ele fica sozinho, quanto mais ele tá introspectivo na dele, mais ele tá carregando suas energias. E o que é o ideal para introvertido? O introvertido trabalhar no ambiente sozinho. Estou trabalhando ali no financeiro, por exemplo. Então, eu trabalho ali no escritório, fico o dia inteiro, ou alguma praça da cozinha, alguma praça do delivery, que ele não tem que comunicar com ninguém. Ele chega no final do dia descansado. Ele não gastou energia. Pelo contrário, ele sai de lá carregado, chega em casa empolgado. E o extrovertido é o contrário, ele busca energia no outro. Então, o introvertido, se ele estiver lidando com o outro o dia inteiro, ele vai só gastando energia. Chega no final do dia, ele está morto, exausto. E o extrovertido é o contrário. Então, um ambiente de salão, por exemplo, você precisa de pessoas extrovertidas. Pessoa que gosta de comunicar, porque ela vai falar o dia inteiro. Então, imagina o introvertido nesse ambiente, ele vai chegar em casa destruído, no meio da noite, ele já não aguenta mais conversar com ninguém. Então, isso é encaixar os dons e talentos das pessoas nos locais certos, no ambiente certo. Se a pessoa é respeitada, se a pessoa ganha, quanto mais ela trabalha, mais ela ganha. Se a pessoa tem um ambiente liberado, que ela é ouvida, as ideias dela são ouvidas, ela vai doar a mente. E por último, se ela tem isso tudo e faz o que gosta, faz o que ama, ela trabalharia gratuitamente, nem precisaria de dinheiro. Então você tem uma equipe trabalhando em alta performance dentro de um ambiente que permite isso. Então, assim, sempre que a gente falar em alta performance, a gente vai precisar de ambiente e pessoa. A gente vai trabalhar os dois casados para que você consiga entregar isso para as pessoas. Para que as pessoas consigam entregar isso para a empresa. Um outro ponto super importante da gente trabalhar é o ticket médio. Então, assim, nem sempre a gente vai crescer faturamento somente aumentando a quantidade de pessoas. Muitas vezes a gente pode melhorar a nossa receita simplesmente fazendo uma venda melhor.
E eu sei que você você trabalha muito isso dentro da empresa, dentro do Lifebox, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como que dica que você dá para os donos de restaurante para que eles aumentem os ticket médios deles. Ó, por incrível que pareça, para você aumentar o ticket médio, para você vender mais, o que um vendedor tem que fazer com o produto dele? Vamos supor que você quer vender essa garrafa aí. O que você precisa fazer para conseguir vender essa garrafa? O mais básico. O que um vendedor tem que fazer? Apresenta ela. Ele tem que apresentar, ele tem que oferecer. E por incrível que pareça, as pessoas têm medo de oferecer o produto. Então, sei lá, ele tem uma sobremesa lá, top das galáxias lá, só que ele fala assim, não, eu não vou oferecer não, que eu vou invadir o espaço do cliente. Então, assim, uma das principais coisas para se melhorar o ticket médio é só oferecer. Só que os garçons, os atendentes, quem estiver atendendo ali, não oferece, ele tem medo. Então, quebrar essa barreira, né, do medo. Mas espera aí, é lógico que eu vou oferecer com cuidado. Tem técnica para isso, tem jeito, tem formas e tudo mais. Então, ele não precisa ter medo de oferecer. Mas uma das questões que é muito simples para se melhorar um ticket médio, a primeira delas, né, disparada, é oferecer. Oferece que você vai ver, automaticamente você vai conseguir aumentar o seu ticket médio. Aí temos outras estratégias, né, igual é conhecido aí no mercado, o upsell, né, que é você lá, eu tô vendendo uma garrafa de 600 ml, aí eu oferecer uma de 1 litro, você não, por R$2 a mais, R$3 a mais, ao invés de você levar essa garrafinha aqui de 600 ml, você leva 1 litro aí do produto que você está vendendo. Então, esse é o upsell. E o cross-sell é fazer uma venda. Então, por exemplo, ali no nosso caso do Lifebox, né? Eu tô comendo ali um sanduíche, né? Terminei, tô indo embora. E você vai lá e oferece, nós temos o kit Empório, que nada mais é do que o sanduíche, né, in natura, ele não está montado, para você levar para sua casa e fazer. Então, isso para mim... com certeza, várias pessoas ali que estão vendo e gostam do produto, gostam da empresa, vai querer levar. Não, eu vou levar amanhã, eu vou fazer um churrasco lá em casa, vou receber uns amigos lá, eu vou levar esse kit Empório aí, então. E, consequentemente, era uma venda que não era para ser feita, mas você consegue melhorar o ticket médio. Uma outra forma também muito importante, que esses dias caiu minha ficha, né? É a questão da avaliação. Né? Para mim, todo restaurante tinha que fazer avaliação, é essencial, porque ela mostra para nós, empresários, aonde a gente precisa olhar, para onde olhar, como atuar e resolver rápido, para aquilo ali não virar um câncer, um problema muito grande ali na empresa, um problema que talvez, todo suco está saindo sem açúcar. Então, se você não olha a avaliação, você vai continuar mandando todo suco sem açúcar. E acaba que isso vai gerar uma bola de neve que o cliente, porque muitos clientes, eles não reclamam, eles simplesmente param de ir na empresa, né? Então, olhar uma avaliação negativa, você consegue melhorar o faturamento, você consegue ajustar essa questão. Por quê? Porque se você vai lá e atua e resolve o problema lá do suco, que vinha sem açúcar, e passa a organizar esse suco para que ele venha com açúcar no nível correto, você vai ter mais clientes voltando, gastando mais ali na sua operação, a experiência que você vai estar entregando vai ser muito maior. Né? E o último ponto que eu trago é a questão do conhecimento do cardápio. Então, se eu sei que aquela sobremesa X, ela tá com açúcar que veio lá da China, né? E eu chego e falo, cara, você já comeu aquela sobremesa tal? Aí o cliente fala, não, mas você sabia que ela é feita com açúcar lá da China, que tem esse outro ingrediente, tem uma noz aqui, é assim, se assado, no sorvete. Preparo, né? Então, falar dos detalhes e do modo de preparo. Se o atendente, o garçom, ele tiver o conhecimento dos detalhes daquele produto e na hora de ofertar, porque muitos já erram no ofertar, e na hora de ofertar, ele ainda fala os diferenciais do produto, com certeza ele vai melhorar o ticket médio dele pelo simples fato de conhecer o produto e saber os diferenciais. Então, só para ficar fácil para todo mundo conseguir anotar, faz um resumo para a gente desses 5 passos que você considera para alavancar o ticket médio do restaurante. Para se melhorar o ticket médio do restaurante, a primeira coisa, como a gente falou, é oferecer. Ofereça que você vai vender. Não tenha medo de oferecer. Ofereça da forma correta, sem ser invasivo, né? Vamos dizer assim. A segunda é o upsell, ou seja, uma garrafinha de 600 ml por R$2 a mais eu te dou a de 1 litro. Em terceiro, é o cross-sell. Então, você foi ali, atendeu o cliente, no final do atendimento você oferece para ele levar para casa algum item. Uma pesquisa de satisfação negativa, você consegue analisar ela ali, né, ver os pontos de melhoria, atuar e, consequentemente, melhorar ali o faturamento, o ticket médio e tudo mais. E, por fim, ter conhecimento da montagem daquele produto. Porque se você tem um conhecimento, você pega aqueles diferenciais,
né? E na hora que você está oferecendo para o cliente, você vai encher os olhos da pessoa com aqueles diferenciais daquele produto e fazer a boca da pessoa salivar para querer experimentar e, consequentemente, aumentar o ticket médio.